Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a vontade suprema, o movimento, por excelência, a ação. Que sois o fulcro de onde jorra a vida, o ignoto ponto de partida de toda a criação. Quando nós pensamos em Deus, automaticamente a vida está tão correlacionada com essa lembrança que nós não podemos partir para outros hemisférios que não seja o de nos enxergarmos como seres divinos. Essas passagens aqui que estão, deveria haver uma musiquinha que está acontecendo, mas nós temos uma visão rápida da vida, de tudo aquilo que ela nos oferece, de tudo aquilo que ela nos representa. Quando, na resposta à pergunta 540, os Espíritos encerram essa resposta dizendo que dessa forma tudo se encadeia na humanidade, desde o átomo primitivo ao arcanjo, que também começou pelo átomo. E nós ficamos imaginando a nossa representação nisso tudo. O que nós somos não é tão difícil de compreender se nós fizermos um recuo de pensamento, saindo do livro dos Espíritos para adentrarmos os arraiais da Bíblia e dos primeiros ensinamentos. Vamos encontrar Moisés no Monte Sinai, recebendo aquilo que nós costumamos chamar de lei de Deus, a lei de Deus. Ele recebe de Deus, a imagem que a gente faz, o decálogo, os 10 mandamentos. Apesar de sermos ainda muito jovens no que diz respeito à utilização do cérebro, porque agora a neurociência começa a tatear, encontrando esses valores que estão ergastulados ao nosso cérebro e que a gente não consegue acessar ainda. Quando a ciência começa a fazer incursões nessas áreas, e a gente vai descobrindo tanta coisa maravilhosa, tanta coisa extraordinária, e naturalmente a interrogação: eu sou tudo isso? Eu represento tudo isso? Tudo isso está em mim. Então a gente volta lá para Moisés, recebendo o decálogo que imaginamos seja a representação da lei de Deus na Terra. E aí, pelas colocações que são feitas naqueles 10 itens que são tão importantes para nós vamos observar que realmente não são coisas que estejam afeitas diretamente à inteligência suprema, à causa primária de todas as coisas. São informações ou são colocações muito próximo de nós, muito mais próximo do átomo que do arcanjo. Então nós vamos verificar que ainda não está ligado à divindade. Imagina Deus dizendo às suas criaturas: não matem, não pode matar. Imagine Deus dizendo: não roubem, meus filhos, não roubem, é tão feio, não façam isso. Não desejem a mulher do próximo, nem o marido da próxima. Aliás, não desejem nada que seja do próximo, cada um que se satisfaça com o que é seu. Dá para a gente imaginar a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, tratando de casos tão comezinhos, tão referentes à palavra de um adulto para uma criança? Fica muito complicado para
nós que estamos começando a descobrir o nosso cérebro e a fazer incursões a descobertas notáveis que a tecnologia está oferecendo, temos que crescer também em termos de análise, em termos de observarmos e estudarmos também esse relacionamento da criatura com o seu Criador, o nosso relacionamento com o nosso Pai, para podermos entender um pouquinho do que Ele espera de cada um de nós. Então, quando falamos em penas e recompensas, a palavra pesa tanto: pena, penalidade, a justiça punindo alguém. E quando pensamos em recompensa, a gente pensa logo naquele presentinho que vamos receber porque fizemos uma coisa boa. Então, se eu tiro uma nota boa de matemática, de português, ou seja lá do que for, eu recebo a recompensa. A professora diz que foi uma beleza a minha prova, o meu pai fica feliz, a minha mãe acha que a filha dela é a melhor coisa do mundo. E aí as recompensas. Isso é tão pequeno para esse relacionamento nosso com o nosso Criador. E aí nós vamos fazendo descobertas, pequenas incursões a essas descobertas. Quando pensamos em Jesus, passando as suas informações através de parábolas, nós pensamos logo em parábolas, uma história com um fundamento que ensina as pessoas, com um fundamento que vai dar à criatura uma dimensão diferenciada àquela historieta. Mas parábola significa também o caminho mais longo de um ponto a outro. O mais próximo é uma reta e o mais longo é uma parábola. Então vamos pensar em parábola não como uma história que tem uma fundamentação, mas vamos pensar como um caminho mais longo para que possamos estabelecer um raciocínio lógico em cima daquilo que foi dito por Jesus. Então, há 2000 anos atrás, Ele nos deu informações tão simples, porque relacionadas a coisas do cotidiano, mas tão simples que a gente nem deu valor ao que Ele disse. E a gente continua tropeçando nos mesmos escolhos que nós vamos encontrando ao longo do caminho. Naqueles que tropeçaram, os fariseus no passado, a gente tropeça hoje também. Então, quando nós vamos pensar em termos de recompensas ou penalidades, vamos pensar naquilo que nós representamos para a inteligência suprema. Vamos recordar, muito mais próximos do átomo que do arcanjo. Qual é essa proximidade? Alguns milímetros ou centímetros? Ou alguns metros? Vamos colocar em termos de milímetros no que diz respeito à eternidade. Então somos criaturas que mal saímos dos reinos inferiores da natureza e que não sabemos ainda controlar esta máquina extraordinária que Ele colocou em nossas mãos para que a gente fosse paulatinamente descobrindo os seus valores e a sua divindade. Então estamos tateando ainda. Não conhecemos devidamente essa máquina e por essa razão, muitas vezes a agredimos usando combustível que não deveríamos utilizar para não agredi-la. Mas é porque não sabemos. Estamos tateando na verdade, buscando essa verdade. Não temos autoridade ainda para dizer que esta é a verdade que liberta. Mas nós podemos buscar essa verdade através do que vamos aprendendo, do auxílio que o mundo espiritual vem nos dando e de todo o manancial que a gente pode retirar da própria natureza. Então nós escolhemos uma palavra, uma forma simples de falarmos sobre as penas e as recompensas, levando-se em consideração que eu sou uma dona de casa, falando nesta casa que é de cultura espírita, sem ter nenhum título
a não ser o de espírita. Aliás, apaixonada pelo espiritismo, que nós estamos servindo há 57 anos e ainda sabemos tão pouco e fizemos tão pouco ao longo dessa marcha. Começamos a pregar aos 17 anos e nunca paramos, nunca tiramos férias. Então, até hoje, continuamos até quando o patrão desejar. O dia que ele disser para, aí então a gente para. Então, eu fui buscar no coração gentil de um dos grandes missionários que passaram aqui entre nós e que deixou a sua marca notável pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Nós fomos buscar Emmanuel, num livro tão conhecido dos companheiros, há 2000 anos. Há 2000 anos, ele passou por experiências e 2000 anos depois, ele conta essas experiências dizendo que ainda está muito distante de atingir o objetivo da evolução. Então ele diz, em um momento do livro que é bastante conhecido, quando ele toma uma atitude contra um judeu, estando lá nas terras de Israel, ele toma uma atitude e manda prender o filho daquele homem que está diante dele e que vai suplicar a ele que dê uma chance, que liberte o seu filho. E ele responde, naquele patamar de arrogância que ele acreditava que lhe conferia a situação de senador. Ele dá uma resposta negativa e então o homem diz exatamente o que está ali. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno, implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-me para sempre. Vamos analisar esta passagem. Acabais de comprar. E a figura que a Nete colocou ali, esse trabalho, eu só tirei as frases. O fundamento de tudo isso aqui ela colocou. Está ali. Observe. Montanhas, encostas íngremes, e a vaidade colocando o homem nos píncaros, de onde ele vai despenhar, simplesmente porque não sabe utilizar os ensinamentos que estão com o homem há tanto tempo. Não estamos falando de Jesus, no caso, mas daquilo que Deus já houvera dito, segundo a forma de interpretação a Moisés, não matar. Equivale também a não ferir, não magoar. Não temos esse direito. Mas o homem utiliza essa prerrogativa, porque tudo ali é arrogância e vaidade. Desde os deuses, que eram bastante arrogantes, até o posicionamento do homem. Mas analisemos com a frieza de quem deseja realmente evoluir. Nós mudamos? Não. Nem um pouquinho. Na hora de um julgamento, a gente julga sem pensar absolutamente. No não julgueis. Não pensamos nisso. Nós julgamos e, mais do que isso, condenamos. E nós não estamos falando do mundo em geral, estamos falando do espírita em particular. Cada vez que nós condenamos alguém com injunções que a gente não tem autoridade para tal, fulano não é espírita, tal coisa está fora das fronteiras do espiritismo, e a gente vai analisando comportamentos de terceiros, esquecendo do nosso, lembrando que não temos nenhuma autoridade para isso. Estamos todos no mesmo patamar. Não tem o maior nem o menor. Porque a experiência desses 57 anos de vivência espírita
me demonstrou que, às vezes, nós encontramos uma sabedoria tão profunda numa criatura sem cultura nenhuma, analfabeta, e tanta ignorância daqueles que se posicionam como senhores da cultura. Mas é difícil a gente analisar isso, porque existe uma coisa, uma palavra terrível no nosso movimento, que a gente tem um medo danado de mexer com ela, chama-se melindre. Nós temos temores de melindrar o próximo, de nos melindrarmos também, esquecendo que o melindre é filho do orgulho. Igualmente como o pai, ele tem que ser eliminado. Então ali, naquele momento em que o senador tinha nas mãos a possibilidade de abrir as portas do caminho evolutivo, da libertação espiritual, ele simplesmente cerra com uma palavra: não. E ali ele marca uma sentença, uma penalidade. Veio de quem? Das mãos de Deus? É Deus que pune as criaturas? Absolutamente. Nós nos punimos. Até mesmo quando nós analisamos a doutrina espírita e colocamos o umbral como sendo uma localização, quando nós configuramos as zonas umbralinas como uma região, esquecendo que o umbral está aqui. Está aqui. Do momento em que nós auferimos para nós valores que não possuímos, ou do momento que tomamos autoridades que absolutamente não nos pertencem, nós estamos construindo o nosso umbral. Quando partirmos para o mundo espiritual, ele se abre diante de nós. Então se transforma numa região em que estamos ali enclausurados. E na realidade é um campo em torno da criatura. Do momento que nós destruímos esse campo através de mudança comportamental, o umbral desaparece. Aí ele continua. Nós plantamos tanta coisa. A Nete colocou aqui o plantio de uma flor para encantar a vida, para encantar os olhos, para encantar o mundo. Mas quanta vez destruímos as flores e plantamos, como diz André de Joras, plantaste agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio. Só aí que ele se engana, o André de Joras. O vosso coração duro e insensível. Olha a planta, o plantio que nós fazemos, às vezes no momento de ausência de raciocínio, apesar de sermos os seres racionais. Quando atingimos a criatura e não sabemos a resultante desse plantio, é o que diz André de Gioras. Plantaste agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível. Meu Deus, nós estamos vivendo um clima de libertação, porque a doutrina espírita tem cabedal, tem capacidade, tem fundamento para libertar realmente o homem. Todavia, a gente vai cerceando essa liberdade, nós vamos cortando o nosso caminho, tornando-o cada vez mais estreito, mais complicado e mais espinhoso. Quando começamos a acreditar que somos os donos da verdade, que temos autoridade para isso ou para aquilo. Como será que a divindade nos olha quando, voltando para a terra, diz: não mate, meu filho, não roube, meu filho? E não é roubar apenas as coisas materiais, mas roubar esperança, oportunidade, o consolo que se pode oferecer. São coisas que a gente vai surrupiando paulatinamente. E devemos parar um pouquinho para pensar nessas coisas todas.
E foi naquele momento que o senador romano começou, quem sabe, a pensar na vida. E diante das provas que ele mesmo foi plantando paulatinamente, dos testemunhos, chega o momento da libertação. Esse momento chega para todo mundo, a toda hora, a cada minuto você tem o teu momento de libertação dentro do lar. Quando você lida com seus filhos e poderia falar com doçura para despertar no coração do filho a ternura pela mãe e o desejo de mudar os seus passos. Mas você não usa esse momento dessa forma e grita, e castiga, e condena. A gente fecha o portal, a oportunidade. Ou quando dentro de um matrimônio difícil, você se coloca inflexível e condena. E condena. E a gente esquece que nós também tropeçamos e caímos tantas vezes. E a gente condena, cerra a cortina das chances, das oportunidades, e foi o que quisemos retratar quando trouxemos o encontro do senador romano com Jesus. Aquela chance ímpar dele realmente abrir as comportas da alma e trilhar o caminho da renovação, da evolução para sempre. Mas havia um impedimento, havia um empecilho que Allan Kardec traz com tanta clareza e tanta lógica em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que o egoísmo e o orgulho, com todo o seu séquito, representa os maiores impedimentos à nossa evolução. Ali, no caso, foi um dos acompanhantes do orgulho, a vaidade. Aquela visão estreita de que realmente podemos arbitrar em alguma coisa, ou temos o direito para isso, ou temos autoridade. Ele então tem uma visão. E a descrição que ele faz é linda. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e íntegra. Era ele que estava surgindo naquela hora. Aquele ele que esteve entre nós. Aquele ele que deixou as lições notáveis e que contou as parábolas que ainda hoje não conseguimos interpretar devidamente. Ele o olhou e registrou aquilo com o seu sentimento, e Emmanuel então traduz pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, um livro que a gente lê tantas vezes e que todavia nem sempre acreditamos seja verdade, porque só vamos demonstrar a nossa crença verdadeiramente quando as lições forem capazes de mudar a nossa serviço, de fazer com que nos tornemos melhores, de nos agraciar com a capacidade de conviver com as pessoas sem reações e sempre contribuindo para melhorar. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave, indefinível. Porque, por mais que a gente use palavras, a gente não consegue dimensionar a presença dele entre nós. Foi tudo tão simples, foi tudo tão natural, foi tudo tão espontâneo. Ele era tão grande que se apequenou até ficar na nossa dimensão, para conversar conosco da forma que nós poderíamos entender. Falar sobre coisas da terra, coisas do mundo, peixes, redes, uma figueira, coisas que eram do nosso currículo, porque se ele fosse falar de coisas transcendentais,
Não daria para entender. Hoje a gente tem que entender as coisas assim também. O Espiritismo hoje está trafegando sobre esse caminho de mudanças, mas a gente tem que observar uma virtude que é extraordinária, a temperança, para podermos alcançar gregos e troianos, os que são e os que ainda vão ser. Todas as pessoas poderem ser atingidas pelo manancial. E aí, a indagação que os Espíritos fazem todos os dias, para você, para mim também. Por que me procuras? Nós não procuramos tanta vez a divindade, não pedimos tanto em nossa oração matinal, na oração que fazemos ao anoitecer, ao crepúsculo, ou nas orações que fazemos ao longo do dia, nós estamos sempre procurando. Todavia, por que procuramos? Quais são os nossos objetivos? Quantas vezes paramos para analisar esses objetivos? Porque pensar nas penas a gente pensa sempre. E também naquilo que vamos receber. O espírita, a expectativa de nosso lar. Ir para o nosso lar. Morar no nosso lar. Mas nós já estamos no nosso lar. Aqui a terra é o nosso lar. É um lar de bênçãos. Porque recebeu a visita do governador. Mas antes de receber essa visita, porque saiu das mãos de Deus. Porque foi trabalhada pelas mãos de Jesus. E depois recebeu a visita dele. E depois ele retorna no Espírito Consolador, nesse movimento que o Espiritismo nos oferece. E a gente quer transformar o Espiritismo numa religião circunscrita. Não, o Espiritismo não é isso. O Espiritismo é uma filosofia ampla, de bases científicas e consequências que a gente não atingiu ainda, ético-morais, comportamentais, de modificação real de comportamento. Enquanto eu estiver tropeçando ainda no decálogo, é difícil de aprender essa doutrina notável. Aí então, continuamos a ouvir a pergunta: senador, Antônio, José, Maria, por que me procuras? Se ainda não conseguiu argamassar no coração o decálogo, que é tão simples, como vai poder compreender ou aprender? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Como vamos entender isso, se o decálogo ainda está tão distante de nós? Não desejar a mulher do próximo, e a gente rouba o marido da próxima, e rouba a mulher do próximo, nem deseja, a gente já vai levando para casa mesmo. Se a gente não entendeu ainda, como vamos entender? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então eu justifico a minha falha dizendo: Deus não deseja que os seus filhos sofram. Oh meu Deus, Ele não deseja realmente que eu sofra. Mas Ele não quer que você sofra, que os outros sofram. Então eu vou ver a minha alegria, a minha felicidade. E Deus contente com isso, enquanto o outro chora, enquanto o outro fica órfão, enquanto o lar desmorona. Quantos corações? Então Deus só ama a mim e aos outros. É uma pergunta que ainda não somos capazes de fazer. Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo e o orgulho são os tapa-olhos ainda da humanidade, e nosso também. Então, a gente continua procurando libertar das penas, ver as coisas lindas que Deus colocou na terra.
não só para a alegria dos nossos olhos, mas ele demonstra também com isso, no fungo que sai aparentemente do nada, que ele pode tirar gemas preciosas do escrínio do nosso coração, se deixarmos, se permitirmos. E aí ele volta a dizer: fora melhor que me procurasses publicamente, palavra de Jesus, fora melhor que me procurasses publicamente, na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Está lá no livro há 2000 anos, que faz 2000 anos que está na mão da gente. E a gente acha linda a vida de Lívia. Meu Deus, que coisa linda! Ela renunciou a tudo do lado daquele marido. Pelo amor de Deus, que marido! Mas a gente não aguenta um marido complicado. Imagina se você fosse casado com um senador e ele fizesse o que ele fez para Lívia e o divórcio existisse. O que é que você faria? Mas a gente chora com Lívia, chora com os sentimentos que Emmanuel colocou ali nas páginas do livro. E a gente fecha o livro e esquece. Já passou. E vamos pensar nas recompensas que nós vamos receber ao longo de uma vida em que tropeçamos nas coisas mais comezinhas, nas coisas mais simples. Porque os nossos olhos não veem a natureza, não veem o sorriso de Deus a cada dia, no desabrochar de uma flor, no aparecimento de um pequeno broto, ou no surgimento de uma borboleta escapando do casulo, ou no formigueiro, que a gente quer destruir também, porque destrói o nosso jardim, mas que é a vida abundante, colocada por Deus. Porque a gente não consegue entender ainda por que foi que surgiu as formigas, que destrói tanta coisa, ou as baratas. As baratas foi para testar a coragem da gente. A minha eu me perco toda vez, ela apareceu no corpo. Então tudo em a natureza tem uma razão de ser, a gente não consegue aquilatar ainda o porquê dos grandes animais que já desapareceram, ou porquê dos elefantes continuarem por aí, ou porquê dos cachorrinhos, dos gatinhos. A gente não entende ainda. Parece que eles estão aí só para nos servir, estar conosco, tomar conta da casa. Hoje, esparramar pelo para a gente tirar. Qualquer coisa, mas falta ainda falta muito tempo. Somos por demais separatistas para entendermos Deus. E aí, continua Jesus, olha o que ele diz. Imagina se nós, os espíritas, já paramos para analisar isto que está aqui. E há quantas décadas, há 2000 anos está conosco. Todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as riquezas bem miseráveis. Olha que colocação! Misericórdia! Imagina se espíritas, meus irmãos, se a gente coloca isto no coração, quanta mudança vai se estabelecer em nós no comportamento. Nós que somos condecorados por coisas comezinhas mesmo, porque ajudar o próximo não é nada mais, nada menos do que dever, obrigação. A nós que ainda não entendemos o verdadeiro sentido de caridade. Caridade não tem nada a ver com as coisas do mundo. Caridade é sentimento. É o que está aqui dentro, não é o que está aqui fora e que eu manipulo com as minhas mãos. Não é. O que está aqui fora pertence ao mundo e nós vamos deixar aqui. Tudo que for amealhado ficará aqui. Agora, o que for colocado aqui, isto não. Isso nós vamos conduzir conosco. E é isto que vai nos dar as possibilidades
de recompensa. Porque a recompensa não vem dele, do Pai, absolutamente. A recompensa vem daqui. O dever cumprido, conseguir. Depois de uma longa vida, eu consegui ser honesto. Não foi sempre, mas eu consegui um pouco de honestidade. Depois de uma longa vida, eu consegui ser gentil. Não foi? Não foram todos os dias, mas eu consegui ser gentil um pouco. Depois de uma larga existência, eu consegui conquistar alguns corações, ter amigos. Eu consegui conviver com os meus familiares e desencarnar amigo dos meus familiares. Isto é uma grande vitória. Para quem está mais próximo do átomo que do arcanjo, é uma larga vitória. No mundo onde existe tanta inimizade, onde existe tanta agressão, onde as pessoas maltratam tanto as outras pessoas, você conseguir sair desta existência amigo dos seus pais, dos seus irmãos, do seu marido, dos seus filhos, que bênção! Nós estamos vivendo num mundo onde a gente exalta um marido que fica ao lado da sua esposa até o momento da sua desencarnação. Nós achamos isso tão extraordinário, tão notável. Ou uma esposa que convive com o seu marido durante várias décadas e ele se vai. Nossa, viveu quanto tempo? Eu vivi 44 anos e meio, e o senhor? 63, Jesus, eu nem cheguei lá. As pessoas acham isso notável, porque hoje os casamentos às vezes duram algumas horas e se acabam. Então este mundo é onde nós estamos esperando as penas e as recompensas. Deus não nos olha assim, não, para punir ou recompensar. Nenhuma coisa, nem outra. Nós estamos ainda tateando. Olha o que ele diz. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Oh, vaidade! Imagina a gente pensar, meu Deus, afinal de contas eu sou uma rainha, tenho uma coroa. Até quando eu vou conservar a minha coroa? Até a hora que a porta do túmulo se abre e a coroa fica. E o trono também. E o reino fica para trás. E eu entro da mesma forma do outro lado como eu entrei do lado de cá. Sem nada. Não posso levar nada. Isto aqui foi dito por Emmanuel há quanto tempo? Quantos de nós já observamos isso e a gente não deixa de ser servil? O servilismo entre nós ainda é alguma coisa tão doída. Quando você se curva diante de pessoas, simplesmente porque elas têm ou títulos, ou posição, valores que vão ficar aqui. A não ser que seja alguém extraordinário, Francisco Cândido Xavier. Mas esse era grande demais. Então ele abafava todas as emoções contraditórias que temos. E apesar de não ter títulos, e apesar de não ter situação, apesar de não ter, a gente se dobrava e beijava-lhe a mão. Não tinha jeito. Mas nós estamos caminhando num mundo onde a maioria das pessoas estão niveladas. Então precisamos separar o joio do trigo, aprender a conhecer primeiramente a nós mesmos e depois a sociedade onde estamos inseridos.
Quantas coisas miseráveis nós damos valor. A quanta coisa que é frágil, fraca, e a gente dá um valor enorme. Olha o que ele diz. Isso serve para a nossa atualidade. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Essa lei não mudou. Aliás, as suas leis são imutáveis. A lei do homem vai mudando, dependendo da característica de cada sociedade. Mas a lei de Deus, essa não. Essa é intocável. E por mais que o homem tente torcer as suas verdades para acomodar os seus sentimentos mesquinhos, não consegue. Apenas para aqueles que têm os olhos, mas não conseguem enxergar. Fora disso, não se consegue. Então nós temos uma lei imutável que estabelece uma utilização para cada coisa e um lugar para cada coisa. E a gente tem que aprender com isso para entendermos um pouco mais do nosso Criador, um pouco mais de Deus. Cada vez que falamos Deus castiga, estamos usando o seu nome em vão, esquecendo o decálogo, não usar o seu nome em vão. E não botar responsabilidades na mão dele, responsabilidades que são todas nossas. Estamos caminhando para o entendimento de todas estas coisas. Então, as ciências da época do senador foram ultrapassadas, foram vencidas. A nossa, na atualidade, também será vencida à medida que começarmos a divisar um pouco mais nessa subida que estamos fazendo em termos de evolução. Cada vez que galgamos um espaço a mais nessa subida e olhamos para o lado, divisamos um terreno diferenciado, um panorama diferente. E aí, tudo vai ficando diferente também. Aí a gente vai entender em Francisco de Assis, tirando a sua roupa, entregando para o Pai, que não conseguia entender os seus objetivos. Dois patamares diferenciados. Ele estava no mundo e o outro desejava sair do mundo. Este estava com as posses do mundo e este estava aspirando às posses dos céus. Diferente. Na nossa doutrina também é assim. Quando me tornei espírita aos 16 anos e comecei a frequentar uma casa espírita bem simples, eu estudava à noite, mas tinha um dia da semana que eu matava a aula. Olha que eu não fazia isso, de jeito nenhum. Matava a aula. Porque tinha um pregador do Evangelho que falava no centro. Ele não falava com o cérebro, ele falava com o coração. E ele dizia assim: meus irmãos, nós precisamos entender Jesus. Nós precisamos ver tudo aquilo que ele veio trazer na terra para nós. E ninguém prestava atenção no português arrevesado, mas naquele homem que se iluminava quando falava de Jesus. Ele era
diferente. Ele era espírita. E isso lhe dava uma dimensão diferenciada. Então, me encantava. E eu fui me apaixonando pelo espiritismo, ouvindo homens como aquele, lendo as páginas de Olinda Amorim, por quem me apaixonei muito cedo, e acompanhava as suas páginas no jornal, de Olinda Amorim, Carlos Embaçaí, professor Carlos Pepe, eu conheci. Eram pessoas que conheciam o espiritismo, mas não se importavam de dialogar comigo, uma adolescente que estava encantada, apaixonada pelo espiritismo, mas não sabia absolutamente nada. E eles tinham paciência. Rubens Romanelli, que conversava comigo como se eu fosse uma igual a ele. Colocava 2 dedos na minha cabeça. E eu pensava que era gente. Então a gente conviveu com criaturas assim. E tive a honra de conviver com o Dr. Jorge André também, porque minha filha é apaixonada. Então, diante disso, a gente ouve alguém falar assim: estava reunida a nata do espiritismo. Onde está essa nata? Está lá no leite, cheio de gordura, horrível. Melhor não pertencer a ela. Olha só. Aqui é uma conversa de Lívia, é uma visão de Lívia. Quando está conversando com a escrava. E ela faz essa colocação que é tão linda, porque foi um espírito que já começou a descobrir a desvalia das coisas a que damos valor. Olha o que ela diz: os títulos que o berço me otorgou não conseguiram eliminar as provações que o destino também me trouxe, com a mocidade e a fortuna fácil. Aí nós vamos enxergar um pouquinho de penas e recompensas. Lívia, que passou por aquele transe tão complicado numa existência, ela retornou àquela existência para ajudar. O objetivo da sua reencarnação era ajudar o companheiro, aquela criatura, e passou por todos aqueles trâmites da sua vida que está há 2000 anos. Nós vamos então analisar aquela situação como sendo o quê? Dívidas do passado, tropeços do ontem, complicações. Onde nós vamos colocar a pena na vida difícil? 25 anos de praticamente escravidão, a ela que era Patrícia na época. Escravidão. Vamos colocar uma penalidade. Que tipo de penalidade nós vamos aplicar à Lívia? Nenhuma. Não temos autoridade para aplicar nenhuma pena. Não existe nenhum juiz constituído para nos aplicar penas. E nem Deus faz isso também. As penalidades são todas nossas. Eu me julgo, eu me condeno ou me absolvo. E se nós realmente entendermos a doutrina espírita e começarmos a enxergar assim, há que haver as consequências ético-morais. Eu tenho que mudar. Eu não tenho outra forma de caminhar no mundo a não ser estabelecendo modificações de profundidade no meu comportamento. Aquilo que eu não desejo para os outros, também não vou fazer nunca, porque eu não desejo que aconteça comigo. Não fazer aos outros o que eu não quero para mim, ou então fazer aos outros o que eu gostaria que os outros me fizessem.
Então vamos pensar na penalidade, mas não em termos de Deus nos penalizando. Vamos pensar em você chegando do outro lado da vida e tendo uma visão panorâmica do que foram os seus dias na Terra. E aí você começa a enxergar os dias tristes, os dias complicados. E de repente você olha e fala assim, meu Deus, quando eu pensei que eu estava realmente sendo agredida, era eu quem estava agredindo. Quando eu pensei que eu estava sendo castigada, era eu quem estava castigando. E nós vamos observar que cada experiência na Terra significa uma lição, e cada lição é para o nosso aprendizado, nosso aprimoramento. Nós falamos tanto em virtudes, e na hora de desculpar é tão complicado. Falamos das virtudes, e na hora de ser gentil é complicado. Na hora de ser humilde é complicado. Na hora de ser honesto é complicado. Então, a nossa fé é de palavras. A fé espírita tem que ser de ação. Não apenas de palavras. A gente usa as palavras também, mas a ação é a mais importante. O que é que realmente dá valor à criatura? É o seu comportamento, é a sua vida, é aquilo que ela realiza. Isso tem valor. O resto é figuração. Os títulos que o berço me otorgou não conseguiram eliminar as provações. O que são provas? São testes de avaliação. Lídia passou pelo teste. Continuou dedicada ao companheiro, continuou amando a filha, mas entregou o coração a Jesus. Porque ali estava realmente a segurança. É onde a gente não busca. A gente quer sempre a colaboração de alguém que tenha um pouco mais de situação que a gente procura as colaborações, esquece do principal. E aí voltamos ao senador. Depois da cegueira, ele diz, de que lhe valiam agora as vitórias políticas e a significação social sob a mão implacável de seu impiedoso destino neste mundo? A avaliação que o senador dá, naturalmente, não acredito que tenha sido de Emmanuel aí. Aí ele retrata o pensamento do senador, não dele, sob a mão implacável de seu impiedoso destino. Porque vamos observar que não foi o destino o responsável pela cegueira do senador. Absolutamente. Foi aquilo que está lá no começo. Acabais de conquistar agora um inimigo para sempre. Não é exatamente isso, mas foi isso que ele disse. Acabais. Então foi o que ele angariou no passado que retorna. E ele coloca na mão do destino, sob a mão implacável de seu impiedoso destino neste mundo. Quer dizer, a mão implacável do comportamento duro do homem, da dureza do coração, que fez surgir na alma daquele velhinho que pedia pelo seu filho um ódio sem fronteiras, que lhe deu a oportunidade de fazer aquela vindita tão terrível, ferindo-lhe os olhos. E aí a gente observa também o passado, que ele mostra também, ainda na situação de impiedoso, inflexível. A mesma situação do passado do senador Sura, a mesma situação do senador daquela ocasião. A inflexibilidade, a dureza do coração. A gente pensa na dureza do coração dos outros, mas esquece da dureza do nosso. Nós estamos transitando por um mundo complicado, difícil. Mas é um mundo onde a palavra perdão tem uma força, tem um império muito grande. Hoje eu estava pensando sobre isso.
desculpar, perdoar. A gente condena com tanta facilidade. Então, perdoar ainda é uma palavra que não está no nosso vocabulário. Mas desculpar é alguma coisa que chega perto. Então, desculpar é uma palavra que a gente entende. Perdoar ainda não, mas desculpar sim. A figura da folha morta. Nós poderíamos retratar essa folha morta como sendo o nosso retorno ao mundo espiritual, olhando as oportunidades, aqueles momentos bons de fotossíntese, ou quando estávamos pompeando no galho das árvores, tão cheia de vida, uma vida tão transitória, de repente tomba e murcha, e fina como essa folha. Essa figura é genial também, tem que ser trabalho da mente. Diante da morte, palavras de André de Gioras, diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem. Nas suas claridades sublimadas, nossos poderes terrenos são de uma fragilidade misérrima. A coroa não segura ninguém na vida. O dinheiro não compra saúde. O poder não compra felicidade. Não dá para enxergar isso. Claro que dá. Então por que não começar agora, como diz Alta de Souza, eia agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Ajudar a quem? Vamos nos ajudar a nós mesmos, procurando já o caminho da libertação. O caminho que vai nos dar a oportunidade de enxergarmos a vida com olhos de esperanças, para construirmos o nosso mundo bom. Não vamos complicar o Espiritismo. Ele é tão simples para os simples. Ele é complexo também para os complexos. Ele está para todos. Por que desfigurar, então, uma coisa que é tão pura e tão bonita? É uma hora de raciocínio, é uma hora de verificação. Aproveitar a jornada longa estabelecida pelas parábolas de Jesus. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem. Eu me recordo que quando desencarnou Milton Boechat foi o primeiro orador espírita que eu ouvi na minha vida. Fiquei encantada. Eu tinha me tornado espírita naqueles tempos, e ele foi falar na cidade que eu morava. Então eu fui ouvindo e fiquei, eu fiquei abismada. Meu Deus, como fala daquele jeito. Ele não pensava para falar, blá, 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 blá. Eu estava tão encantada. E eu pensava, um dia eu vou falar assim também. Um dia eu vou chegar lá. Depois eu ouvi o professor José Jorge, pequenininho, um palco enorme, mas ele se agigantava ali, falando com entusiasmo, pregando a doutrina espírita. E eu pensei, meu Deus, eu chego lá. Vontade de crescer, vontade não é de aparecer, não, é de ser. Vontade de ser. Como aquele pregador do Evangelho que falava, nós precisa conhecer Jesus melhor. Era daquele jeito que eu queria falar. Possivelmente com o português de Milton Boechat, mas com o coração dele. Da forma que ele colocava, era a nossa aspiração. Estamos nessa fragilidade misérrima, como encerra aqui as palavras de Gioras. A gente continua na fragilidade, mas vamos conseguir escapar. Olha, isso aqui é sério.
muito sério. Toda vez que caímos ao longo do caminho, toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus. Meu Deus do céu, é muito complicado entender isso. Com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios, penas e recompensas. Isto aqui dá uma visão tão grande. Quem penalizou aqui? Está dito aqui por Emmanuel. Quem penalizou? Foi Deus? Foi Jesus? Foram os Espíritos? Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus, com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. Quem carrega esse peso? É quem contrai a dívida. E quem vai cobrar essa dívida? Não tem cobrador no mundo espiritual, não tem alguém que bate a nossa porta ou manda um recado pelo telefone ou pelo computador. Não tem. Quem vai analisar o débito, o tropeço, sou eu. E quem vai penalizar sou eu também. Porque eu vou sentir o peso da atitude impensada, da atitude não generosa que eu tive e que muitas vezes prejudica o próximo também. Oh, meu Deus do céu! Favorecendo o mal ou praticando-o. Aqui ele diz que a gente efetua uma intervenção indébita no quê? Na lei de Deus. Cada vez que você atira uma pedra e fere alguém, você interferiu na lei harmônica de Deus. Cada vez que a sua boca abre e você solta um palavrão, você interfere nessa lei. Cada vez que você agride alguém, você interfere na lei. Então não está interferindo nisto ou naquilo. É numa lei que é indefetível. É a lei de harmonia. Depois alguém vai ter que colocar tudo no lugar. Quem vai ser? O próprio indivíduo. Vai ter que harmonizar novamente aquilo que estabeleceu em harmonia. Aí observem essa imagem. A imagem do arrependimento. O relógio da vida não para de correr. O relógio das oportunidades também não para. E o relógio da responsabilidade também não para. A hora do arrependimento é a hora em que nós mergulhamos nas zonas umbralinas da própria alma. E vamos sofrer. E vamos passar pelos trâmites todos dos infernos que a gente constrói, até o momento em que conseguirmos sair dele. E vamos conseguir? Claro, porque a par com o sofrimento tem o momento da libertação. Cada vez que eu realizo alguma coisa boa, cada vez que eu planto alguma coisa generosa, vem também a recompensa. Mas a recompensa não é um docinho que Deus nos oferece, como a gente oferece aos animais. A gente ensina ele por lá e depois dá um docinho, dá uma coisinha para ele. Não é isso que Deus faz com a gente, não. A recompensa vem na felicidade que sentimos por haver feito alguma coisa boa. Aí está
a nossa recompensa. Frederico Figner, no livro Voltei, faz uma colocação notável a respeito da recompensa. Ele não fala exatamente de recompensa, mas conta ele numa passagem que, estando já integrado no mundo espiritual, acompanhando a sua filha, que houvera voltado antes dele, ele, em determinada circunstância, percebe que do tórax de sua filha uma luz bruxuleante vai surgindo ali paulatinamente. Ele vê a luminosidade no peito da sua filha e olha para ele. Estava tudo escuro, não tinha luz nenhuma. Então ele sente uma pontada de quê? Oh meu Deus, que coisa terrível que é, né? Porque a filha tinha luz e ele não. Afinal de contas, ele era um pai. Situação superior. Ele tinha sido espírita da Federação Espírita Brasileira e a filha brilhava e ele estava escuro. Mas ele domina o sentimento, de imediato, domina. E aí a recompensa. O dia que ele olha para ele, e havia luz também. A recompensa. Não foi Deus que lhe deu aquela luz, não foi Deus que acendeu lá o fósforo e jogou para ele. Não. Foi ele mesmo, o trabalho dele, é o trabalho nosso, a recompensa que nós sentimos na alegria, na felicidade de haver contribuído por alguma coisa positiva, alguma coisa que eleva, que constrói, que faz uma coisa boa para nós e para os outros também. Aí vem a recompensa, a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu não feri ninguém, hoje não magoei ninguém, hoje eu não fiz nenhum mal. Então eu posso botar a cabeça no travesseiro e não ter arrependimento, não ter nada do que me arrepender. E olha a situação daquela imagem, que coisa terrível. Os galhos desnudos, o relógio marcando os momentos dos nossos tropeços, dos erros, e a palavra terrível que vem, não escrita embaixo, mas vem escrita aqui: arrependimento. É uma situação eminentemente terrível. Aqui deveria ter uma música. Pensa na criação. Ó Deus, que sois o eterno pensamento, a bondade suprema, o movimento, por excelência a ação, que sois o fulcro de onde jorra a vida, o iminente ponto de partida de toda a criação. É necessário renascer da água e do Espírito. Então ali todo um programa de construção, de realização numa gota d'água. O que vocês observaram é apenas a demonstração de uma gota d'água. Isto é uma gota d'água. Quanta coisa ali dentro! Nós somos uma gota d'água que estamos crescendo, que estamos evoluindo, que vamos nos modificar. Então Deus nos olha como crianças que ainda não sabem caminhar devidamente com as próprias pernas. Precisa das mãos seguras do orientador. Por essa razão, nós temos os espíritos amigos que vêm até nós, que nos auxiliam, os missionários, as grandes cidades nossas, não significam nada no concerto do universo, e nós não somos nada na intimidade desses gigantes de pedra. Somos apenas as formiguinhas que estão saindo do formigueiro, ainda meia tonta, sem saber exatamente qual o rumo que temos que tomar. Estamos caminhando em busca de uma manhã que deve ser de luz,
que deve ser de paz, que deve ser de novas experiências que contribuam para a nossa evolução. Mas por enquanto nós estamos tateando. Então Deus nos vê como crianças incipientes, que jogam uma pedra para o céu, e se atingir uma estrela, Ele vai simplesmente sorrir, como a gente faz com as crianças. Elas pegam uma pedra e jogam e nos atingem na testa. E a gente diz: oh, meu filho, machucou, mamãe, olha, não faça mais isso. Deus vai nos castigar? Não, não castiga. Ele nos penaliza? Não. Ele nos pune? Não, não creiamos nisso. Mas eu sofro. Você sofre. Esse sofrimento não é injunção de um destino terrível imposto por Deus. É uma opção pessoal. Eu posso optar por não sofrer. Aí alguém vai dizer: mas Lívia estava sofrendo. Lívia sofreu. Sim, Lívia estava sofrendo. Mas Lívia estava sofrendo porque deixou de ser a esposa honorável do senador? Deixou de comparecer aos saraus, às festas? Deixou de se apresentar ao lado dele no circo? Não. Lívia estava sofrendo por causa do companheiro, de ver como ele se perdia nos meandros complicados e sombrios de uma vida de orgulho, de vaidades e de egoísmo. Esse era o sofrimento, porque ela estava enxergando o caminho da luz e ele estava no caminho das sombras. O seu sofrimento era o mesmo sofrimento de Jesus, preso à cruz, não se importando com o cravo que o magoava, não se importando com as chicotadas, mas sofrendo pela multidão que ali estava e que se atormentava nos braços da ilusão. Também nós continuamos dormindo nos braços da ilusão. O que precisamos é descerrar a cortina, abrir para começarmos a enxergar um pouco daquilo que o Senhor espera que a gente comece a enxergar. É o nosso momento de libertação. Não vamos perder. Estamos adentrando os arraiais de uma renovação na Terra e, naturalmente, uma renovação também do contingente humano que aqui está. Mas se continuarmos presos às coisas do mundo, nós ficaremos no mundo da ilusão. E a realidade não vai surgir para os nossos olhos ainda. Não é um momento bom agora de renovar, um momento de dizermos a nós mesmos: eu preciso mudar. Não apenas por causa da sociedade, mas por mim mesmo. Eu quero ser feliz. E eu não vou conseguir ser feliz se eu deixar pegadas de lágrimas, de sofrimento em pós os meus passos. Eu quero ser feliz, mas trazer comigo também as criaturas que vão aprender comigo esse caminho de felicidade, esse caminho de paz. A primeira lição que eu aprendi quando convidada por uma colega de escola, eu fui à juventude, porque eu sempre fui muito católica. Então, quando falava de espiritismo, era coisa muito séria. Quando a colega me convida, eu tinha deixado a Igreja Católica, fazia um mês, por questões que não vêm ao caso, e ela me convidou para ir à casa do demônio. Que coisa triste. Eu fiquei preocupada, mas eu amava aquela amiga, amo ainda. Fui com ela. E a primeira lição que recebi, estava se estudando o Evangelho, e o Evangelho dizia assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Nunca mais esqueci dessa frase. E fiquei tão perturbada com ela, voltei para casa pensando: imagina se eu desencarno aqui agora, onde eu vou ficar? Eu vou ficar onde estão os meus tesouros, e os meus tesouros estavam todos no meu quarto.
porque eu fazia coleções, miniatura, lápis de propaganda, flâmulas, e ali estavam os meus tesouros todos. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar dentro daquele quarto e não vou sair de lá nunca mais. Quando eu estava chegando na minha casa, ia passando de bicicleta assim do outro lado da rua, um colega que trocava flâmulas, lápis comigo, sempre fazia, ele também fazia coleções, e ele tinha paixão por 5 flâmulas que eu tinha presa na parede. E eu chamei para ele vir cá. Ele chegou, e eu levei até a porta do meu quarto, olhei para a parede e disse: pode escolher o que você quiser. Uma dor no coração tão grande. Ele falou: você está brincando, posso escolher qualquer uma? Eu disse: pode. E a minha mãe foi chegando e falou: o que está? A senhora é testemunha, eu disse que eu posso pegar qualquer uma. Ela falou: que é isso, minha filha? E eu disse: pode pegar. Pode pegar. Uma voz desse tamanho. Ele foi lá e pegou a que estava bem no centro, que era o principal. Ele falou: posso pegar? Pode. Pode pegar mais 2 também. E ele foi nas 2, levou. E eu parei na porta e fiquei olhando ele embora. Ele estava levando uma parte do coração também. E eu disse: oh meu Deus, tomara que meu tesouro não fique na casa do colega, que eu não vá ficar lá na casa dele. E fui me desligando. Distribuí todas as flâmulas, todos os lápis, todas as miniaturas, fiquei sem nada. E falei: o meu tesouro vai estar. Ou eu gostaria que estivesse com Jesus. Continuo com o mesmo carinho por coleções, faço coleções, mas não me apego. Qualquer peça da coleção, alguém gostou, dou com o maior carinho. Não quero ter nenhum apego, a não ser a essa doutrina que a gente ama. Essa doutrina que traz o Dr. Jorge Andréa numa tarde de sábado, aqui, para ouvir coisas que possivelmente ele sabe melhor do que eu, mas traz, porque a gente ama essa doutrina. Então é bom que a gente estimule também as crianças que vêm para começar e ensinar a essas crianças que perseverança não é apenas uma palavra grande, é um sentimento grande também. Perseverar, apesar de qualquer problema, recordando sempre que as penas saem daqui de dentro quando eu me comporto mal. E também que as recompensas saem daqui quando eu me comporto bem. É a forma que Deus tem de dizer: eu amo vocês. É assim que Ele faz. Agradeço a atenção de todos. Eu estou certíssimo do que aconteceu. Primeiro, vocês entenderam tudo? Primeira coisa. Depois, absorveram tudo. Porque quem falou nessa tarde agora foi um espírita com seu coração, com palavras aveludadas que deslizam o nosso coração. Uma condição específica que ela traz através desses anos todos e que foi do Instituto de Cultura Espírita sempre. Aquela pessoa coerente, ajustada, trabalhadora,